A venda, ela é uma hipnose, né? A capacidade de você gerar no outro, entender que aquele produto vai funcionar para ele. Então imagine que o teu produto, eu tenho uma percepção sobre ele. Ah, não, o teu produto não serve para mim. Você começa a conversar comigo e você muda a minha percepção e eu começo a dizer, não, opa, peraí, não serve sim, você me hipnotizou. Conseguiu mudar a minha percepção sobre o produto. Você tem todos os recursos que você precisa para alcançar o que você quiser na sua vida. Tudo que existe nesse mundo, existe porque um dia foi a imaginação de alguém. É só a gente conseguir acessar e estimular da forma correta. E a hipnose, ela gera esse engajamento mais rápido, né? Hoje o assunto aqui é hipnose e vocês vão conhecer um pouco mais sobre a história de Mauro Reis. Mauro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui do Clube B2. Vou falar um pouquinho sobre a tua história, a tua trajetória, um pouquinho sobre hipnose, né, que é a sua especialidade. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e espero poder ajudar a esclarecer um pouquinho aí sobre o que é hipnose também para a população, para a galera de modo geral aí. Legal. Para mim é uma coisa que, tipo, né, não conheço tão profundamente, e a gente vê na televisão algumas coisas assim, né, poxa, que legal, hipnose e tal. A gente fica até na dúvida, será que é verdade tudo isso aí, né, que o pessoal faz, né, as coisas tudo, né. Teve uma vez que eu vi um rapaz falando assim, tipo, o cara era palmeirense, alguma coisa assim. Eu falo, toda vez que eu falar tal palavra, você vai falar vai Corinthians. Eu falei, não é possível. E eu falei, será que é combinado isso, né? Ou é verdade, enfim. Então, Mauro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Primeira pergunta que eu sempre faço pros membros, né, do clube é, cara, o que que o Clube B2 tem sido para você, assim, positivamente, o que você tem gostado, o que você não tem? Qual que é o impacto que tem trazido para você como profissional, como pessoa? Cara, o Clube B2 é um espaço, para mim, é um espaço de crescimento. É um espaço onde você contribui e também agrega muito. Porque é um espaço onde tem várias pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento, que é o crescimento, o desenvolvimento e também contribuir, né, com a sociedade de modo geral. Então ali é um espaço onde as ideias fluem. Então isso é o legal, onde estimula a ideia, onde você começa a ver, pensar, pô, não tinha pensado dessa forma, acho que dá para fazer isso legal. Então é um espaço de crescimento mesmo, de desenvolvimento bem bacana. Legal, show de bola. Concordo. Acho que essa é a ideia do clube, né? De estar sempre provocando esse desenvolvimento das pessoas, né? E tirar elas da zona de conforto, é sempre o que Exato. a gente sempre fala lá. Legal, vamos falar um pouco da sua trajetória. Você nasceu em 87, aqui é São Joanense, São né? Joanense. E eu vi um pouquinho da tua história aqui, mas eu queria que você contasse como foi desde lá de trás, né? Porque, né, você começou muito cedo, onde você trabalhou, como que você partiu para a parte de hipnose, mas conta desde o comecinho a sua trajetória para a gente entender. Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, o Mauro nasceu em berço de ouro, né? Ele já chegou ali, já, né? E não sabe por tudo o que você passou para você chegar onde você está aqui hoje, né? Cara, minha história é um pouco bem difícil. Sou, como eu disse, sanjoanense, nasci de uma família humilde. Meus pais sempre precisaram trabalhar. Minha mãe empregada doméstica, meu pai foi funcionário público. Então foi assim uma trajetória de bastante luta, né? Da minha família ali, eu fui o único que estudei, fiz faculdade. Então fui muito incentivado pelas minhas irmãs. Mas eu acho que assim, ó, a minha história com a hipnose, eu acho que começou assistindo televisão, né? Vendo no programa de televisão ali, os programas de hipnose. Provavelmente eu tinha uns 15 anos, mais ou menos 14 anos, onde eu comecei a ver primeiro a hipnose. E eu ficava fascinado em ver ali aquele senhorzinho, né, o Fábio Puentes, indo lá hipnotizando, com um sotaque bem diferente, né, o bem do medo. E, cara, eu falo, não é possível, o que será que acontece ali, né? Qual é o código, qual é o que ele fala ali, que acaba resetando ali, dando uma pane, a pessoa desliga a pessoa, e aí ele consegue colocar a pessoa sobre o comando. E ficava fascinado com isso. Queria porque queria aprender aquilo. Só que aí os anos foram passando, né? Isso foi ficando para trás. Até que no ano de 2007, foi no ano de 2007, eu comecei a trabalhar na empresa Autocan, né? Eu frequentava a comunidade evangélica e arrumei um emprego na Autocan. E eu trabalhava na época do turno das 2 às 10. Até que um dia ali, indo trabalhar, eu ia de bicicleta, né? Eu morava ali em Nova República e saía para ir trabalhar lá no distrito de bicicleta. Então eram 7 quilômetros de bicicleta.
E até que um dia, debaixo do sol, empurrando a bicicleta no morro e tal, eu fui pensando, nossa, Deus, não é isso que eu quero pra minha vida. Como é que eu vou criar uma família? Como é que eu vou construir uma família trabalhando, né, atrás de uma máquina, com salário de operador? Não é isso que eu quero. E na minha adolescência eu nunca gostei de estudar. Esse é um ponto aí muito importante. Nunca gostei de estudar, detestava estudar, dava nó na escola, inclusive até uma época teve o conselho tutelar foi na minha casa, bateu na minha casa porque eu dava nó na escola, já fazia quase 2 meses que eu não estava indo, meus pais não sabiam. Então foi bem tenso ali, aquela época. Mas aí, depois que eu comecei a frequentar a igreja, parece que algo dentro de mim mudou, os pensamentos começaram a mudar, né? Na adolescência, comecei a responsabilidade, ver que a vida não era daquele jeito. E aí, eu falando com Deus ali comigo mesmo, pensando, até que falei, pô, vou fazer psicologia. Na época na igreja que eu ia, tinha uma moça que fazia psicologia, eu achava bem legal. E coloquei isso, vou fazer psicologia. Coloquei dentro de mim que ia fazer faculdade. Como? Não sabia. Porque, né, ganhava naquela época lá um salário, acho que era uns 780, mais ou menos R$800. E fiquei com isso na cabeça. Até conversei com um colega meu, que ele tinha acabado também de entrar na prefeitura. E aí, conversando com ele, ele falou pra mim, ó, você sabe que teu pai, você tem direito à bolsa lá na FAI. Porque teu pai é funcionário público, você tem, eu tenho, e eu sei que você tem direito a uma bolsa de estudo lá. E aí eu fui ver, na FAI era a única faculdade que tinha psicologia ali na época ainda, que eu queria fazer. Parece que tudo começa a conspirar, né? E aí eu conversei com meu pai e tal, ele falou, vou conversar lá no pátio lá e ver sobre isso. Aí ele conversou, realmente tinha, a gente foi lá, a moça falou, vai, presta o vestibular e depois se você passar, você vem aqui. Aí eu fui, prestei vestibular, passei, fui lá, conversei e aí consegui uma bolsa de 45% na época. Legal. Aí naquela época, tipo, o dinheiro que eu ganhava ia tudo pra faculdade, sobrava nada. Pra não falar que sobrava, era o quê? R$80. Então, eu tinha que ainda não tinha dinheiro nem pra pagar a van. Então, eu também trabalhava, aí eu conversei, aliás, consegui a bolsa aí, só que meu horário aí não batia. Eu trabalhava das 2 às 10 e tive que conversar com o encarregado não conseguiu me transferir, falou, fica difícil e tal, preciso que uma outra pessoa cubra o teu lugar. Até se você conseguir, tudo bem, mas sozinho assim eu não consigo. Aí eu falei pra ele, vou conversar com o gerente, pode? Ele falou, claro, vai lá, se você conseguir, pode conversar. Aí subi, falei com o gerente na época. Aí o gerente aprovou, falou, não, pode ir, sou fã número 1. Era o Chaparim na época. Vocês podem falar nome ou não, mas... o Chaparim na época falou, não, sou fã número 1 de quem estuda também. Comecei assim, pode falar lá com o teu encarregado, que mesmo sem não conseguir ninguém, para ele te transferir, que eu autorizo aqui. Se der algum problema, você pode vir aqui. Aí eu falei com o encarregado, ele falou, não, beleza, então. Aí me transferiu. Aí eu comecei a trabalhar das 5h40 às 2h. Então, aí como eu ia de bicicleta, naquela época eu tinha que acordar 4h30, acordava 4h30 da manhã, pegava a bicicleta, ainda no escuro, e ia trabalhar. Aí saía 2 horas, voltava de bicicleta para casa, mesma rotina, né? Aí quando dava, eu descansava um pouco, quando tinha trabalho, estudar, né? Não dava e ficava acordado. Aí saía de casa, era umas 20 para 7 mais ou menos, a aula começava às 7h30, saía 20 para 7 e ia para a faculdade a pé, ali até a FAI. Também dava aí uns 6 quilômetros mais ou menos, a FAI ali, por aí. Ia a pé e voltava a pé. Então essa foi minha rotina durante 3 anos e meio, até que no meio do 3º ano mais ou menos, o meu pai conseguiu financiar um dinheiro lá no banco e aí eu comprei uma moto. Financiou para mim, comprei uma moto e aí eu comecei a ir trabalhar de moto. Então ali no meio do 3º ano teve um pouco de alívio ali para eu poder ir. Mas os 3 primeiros anos foi muito complicado, porque às vezes estava indo para a faculdade, tomava chuva, ia para a faculdade debaixo de chuva, voltava debaixo de chuva, perdi material, mas é aquele negócio, cara, era o que eu queria e eu vou fazer. Aí foi assim até eu comprar minha moto, comprei, beleza, começou a melhorar um pouco, 5º ano da faculdade, época de estágio. Aí complicou, porque tinha que fazer estágio, e era estágio obrigatório, e aí como que eu ia fazer estágio trabalhando? Aí tive que pedir demissão. Demissão não, né? Pedi para eles me mandarem embora. Eles me mandaram embora do trabalho, aí com um seguro e mais o acerto eu consegui finalizar. Foi logo em abril, mais ou menos, ali a época que eu tive que sair para poder começar a fazer o estágio da faculdade. Então de abril até o final do ano, eu fiquei sem trabalhar e com o dinheiro guardei, reservei tudo para poder fazer também, pagar ali a mensalidade da faculdade. Aí me formei em 2012. Em 2012 eu me formei
E aí eu não consegui trabalho ainda na época, né, na área, consegui trabalhar no chão de fábrica, comecei a trabalhar na empresa D7, lá no chão de fábrica. E durante um ano eu fui conversando, até conseguir entrar no RH. Foram 3 gerentes que passaram por lá e os 3 me deram um não, né, para eu poder ir pro RH. Até que veio uma gerente, que chamava Eliana. Ela era da fábrica de Pirajuí. Ela trabalhava lá em Pirajuí, na sede. Que a fábrica era de lá, né? Então veio pra cá e ela veio, que nenhum gerente tinha dado certo. Aí ela veio, aí novamente eu conversei com ela, falei, ó, tava querendo uma oportunidade aqui, já tentei de certa forma, mas assim, se eu puder só em algumas palestras, poder ajudar vocês com alguma coisa, pra mim já tá ótimo. Aí ela me deu a oportunidade. Aí eu passei ali pro RH e comecei a trabalhar naquela época ali no RH da empresa D7. Fiquei 7 anos na empresa D7, que me ajudou bastante. Ali adquiri bastante conhecimento, bastante experiência na área com o pessoal, mas ainda senti que aquilo não era para mim, sabe? Quando você sente, pô, isso aqui não é para mim, não é onde eu quero. E aí, nessa época ainda, meu filho nasceu, e aí também despertou uma chama dentro de mim, falei, cara, não é aqui que eu quero ficar, quero ter mais tempo para poder ficar com o meu filho, não quero ficar aqui 7 horas, ter que levantar todo dia, ficar 7 horas fechado no lugar, 9 horas, né, fechado dentro de um lugar, tal, sem poder ter tempo com o meu filho. E aí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Aí nessa época também eu tinha feito ali uma pós-graduação em gestão de pessoas ali, né, para poder trabalhar no RH. Mas, como eu disse, não era bem o que eu queria. E aí eu comecei a pesquisar e realmente apareceu hipnose de novo para mim. E aí eu comecei a pesquisar, apareceu 2 pessoas lá dando curso de hipnose e uma delas era o Fábio Puentes. E aí que eu via na televisão, né? Aí eu peguei e falei, não, é com ele que eu vou ter que fazer, não é possível. Era em São Paulo. Aí na época eu peguei, fiz a matrícula, uma pessoa me ajudou ali, porque eu estava nas férias, né? Consegui, aí fiz a matrícula, fui para São Paulo, não conhecia nada de São Paulo, primeira vez indo para São Paulo, para lá. Aí fui para São Paulo e lá fiz o meu primeiro curso de hipnose, fui hipnotizado por ele, até no meu Instagram tem um vídeo dele me hipnotizando, atravessando uma agulha na minha mão e tal. E ali foi meu primeiro contato com a hipnose, e ainda trabalhando na empresa, né? Aí, depois desse curso, eu comecei a fazer algumas pessoas atender, né? Fazia atendimento com a hipnose clínica, mas assim, nas residências, porque eu ainda trabalhava. Então, as pessoas agendavam, montei ali um Instagram. Foi bem assim mesmo, montei um Instagram, logo que fiz o primeiro curso, já fui falando, vou atender. Já comecei a aprender ali, comecei a atender. E atendia, as pessoas agendavam e eu ia até a residência delas, fazia lá. Aí eu vi, cara, não é isso mesmo que eu quero, é isso, me sentia realizado com aquilo. E aí foi aonde eu conversei lá na empresa também, a empresa também já estava uma época que não estava muito bom, o mercado tinha caído bastante e tudo mais, então estava tendo alguns desligamentos, aí eu conversei, eles me desligaram, e aí quando eles me desligaram, o valor do acerto eu fiz a mesma coisa, peguei o valor total do meu acerto, mais isso aí com o seguro-desemprego que eu recebia na época, e investi em cursos, né? Foi ali, eu acho que investi ali uns 15 mil em curso. Aí eu fui fazer curso de PNL, fui fazer mais curso de hipnose, né? Curso de coach, eu fiz alguns cursos ali na época e peguei uma outra parte e montei a minha sala. Na época que eu montei a minha sala, era um quartinho onde uma clínica que tinha, o Emerson ali, né, o Dr. Postura. Eu conversei com ele e falei, cara, não tem mais sala aqui, né? Porque eu conheci ele na D7, ele trabalhava na D7, também prestava serviço lá na D7. E aí ele falou, cara, aqui eu não tenho sala. Aí depois ele pegou e me ligou, falou, Mauro, eu tava pensando aqui, tem uma salinha aqui que talvez dê. Você quer vir dar uma olhada? Aí eu fui lá, que nossa, é um quartinho bem, mas bem, sabe, bagunçado, bem destruído mesmo. Mas eu falei, eu olhei o espaço, era bem pequenininho, mas eu falei, porque eu quero começar cara, tá ótimo, não preciso mais do que isso. Vou para poder hipnotizar, trabalhar as pessoas aqui, tá perfeito. Aí na época o meu cunhado, ele era designer de interiores. Aí eu chamei ele olhou a sala, pegou e falou, cara, dá pra gente trabalhar aqui sim. Aí ele montou lá, né, fez lá um móvel para mim planejado, um papel de parede e tudo mais, colocamos, mandamos o móvel para marcenaria, fez e, cara, transformou a sala. Ficou assim, uma sala perfeita. Das salas ali, da onde tinha ali, que era uma das salas mais bonitas que ficou, né, porque a gente arrumou mesmo, era pequenininha, mas tinha ali na época um móvel de parede, a minha poltrona e uma cadeira, não cabia mais nada. A cadeira que eu usava para sentar, né, para atender. E foi onde comecei a atender.
Aqui em São João não tinha nada sobre hipnose ainda, né? E se tinha, era bem assim, muito restrito, pessoas não divulgavam, alguns psicólogos que poderiam fazer, mas até hoje também não sei. E aí comecei a atender. E para me diferenciar, eu realmente naquela época eu abri mão do meu conselho de psicologia e falei, cara, não vou precisar disso, dá para me atender só como hipnólogo. Cancelei ali na época o meu CRP e comecei a me divulgar só com a hipnose. E com a cara e coragem. Ainda tinha algumas parcelas do seguro para receber e foi que me mantive. Comecei, não tinha muito cliente, né? Porque as pessoas ainda tinham um certo preconceito aqui na cidade, ainda principalmente aqui no interior, né? São Paulo, até que não, São Paulo, capital, Campinas, assim, ainda tem bastante, né? O pessoal já conhece bastante, mas foi na época da pandemia que eu comecei aqui ainda, e foi bem isso, tem mais essa ainda, que eu comecei eu saí em 2020, abril de 2020, foi isso mesmo, abril de 2020, ou 2019, acho que foi isso. Foi 2019, junho mais ou menos foi onde eu abri o consultório, junho de 2019. 2020 veio a pandemia ainda para ajudar, ainda não podia atender. Então foi uma época bem complicada. Difícil. Bem difícil. Mas com a cara e com a coragem. Falei, não, cara, é isso, acreditei. Fui e aí comecei a divulgar, né? Comecei a fazer alguns marketing na internet, o Instagram, comecei a usar o Instagram, comecei a usar o Google, divulgar ali. E alguns clientes começaram a aparecer. Foi aí que alguns clientes começaram a aparecer. E aí, conforme eu fui ganhando nome na cidade e tudo mais, o pessoal começou a falar na região, porque não tinha, né? E aí o pessoal começou a vir e eu hoje tenho um pouquinho mais de clientes, um pouquinho de nome, onde eu consigo me manter somente com os atendimentos. Mas foi uma época bem difícil, assim, para desbravar aqui o mercado, né? Sim. Abrir aqui o mercado da hipnose na cidade de São João. Mas graças a Deus foi tudo bem, tive bastante dificuldade sim, bastante preconceito na época, ainda tem, né? Existe muito preconceito a respeito da hipnose, o pessoal não conhece muito ainda o que é hipnose, acha que é coisa mística, que é coisa Mas então, espiritual. aqui é uma oportunidade. O que é hipnose? Agora você conta essa trajetória e tal, chegamos aos tempos atuais. Isso. Porque o que é? Vamos lá. Porque o pessoal vê a questão, assim, o que a gente conhece quando você fala de hipnose é que você falou, passar agulha na mão na televisão. Mas eu imagino que quando você fala de atendimento na tua clínica lá, que você, né? Uhum. Eu imagino qual que é o objetivo, por que as pessoas vão lá, que tipo de problemas elas querem resolver. Porque aí, obviamente que não vão lá para uma coisa tipo assim, que aquilo a televisão é uma coisa mais de atração, Sim. tem toda uma questão, acho, para mostrar o que é a capacidade da hipnose. Sim. Mas quando a gente fala assim, qual que é o fim disso aqui? Para que a gente utiliza essa técnica, né? Que eu imagino que seja uma técnica, né? Sim. A hipnose, cara, ela é algo muito simples. Eu costumo falar, a hipnose é mais simples do que a gente imagina, mas também é muito mais poderosa do que a gente pensa. Então, a hipnose é uma ferramenta fantástica. Por quê? Porque ela é algo natural da mente do ser humano. Ela é algo que faz parte do nosso dia a dia. O nome hipnose, ele foi dado de forma erroneamente, né, lá atrás, porque eles acreditavam que a hipnose era um estado onde a pessoa dormia, onde a pessoa estava num estado de sono, ela dormia. Daí vem o nome hipnose, né, de Hipnos, o deus do sono. Então acreditavam que a pessoa entrava nesse estado de sono profundo. Mas depois de um tempo começou a ver que não, isso não tem nada a ver, a pessoa não está em um estado de inconsciência, perda de consciência, né, ou está dormindo. Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, a hipnose é um estado de hiperconsciência, você entra no estado de hiperfoco. Isso é hipnose. É toda vez que nós estamos no estado de hiperfoco, hiperconcentração. E ela acontece o tempo todo na nossa vida. Ela é mais presente do que a gente imagina, como, por exemplo, quando nós estamos vidrados num filme, assistindo um filme. E a gente até começa a torcer pelo filme, começa a ficar ali, né, agitado, empolgado, Sentir as apreensivo, emoções, né? isso. Ou mesmo quando a gente fica com raiva ou chora assistindo um filme. Né, se envolve ali com a história. Engraçado é que às vezes a gente chora até assistindo um filme, né, de desenho, por exemplo. É desenho e você tá chorando, se emocionando com o filme. Como que isso acontece? Porque a nossa mente, ela tem uma característica muito interessante que ela não sabe o que é realidade e o que é imaginação.
Ela não sabe diferenciar. Nosso cérebro, aliás. O cérebro ele não consegue diferenciar um estímulo real do que é um estímulo imaginário. Se você está imaginando pensando naquilo. Não. Se você estiver imaginando algo, pensando em algo ou fazendo, as mesmas regiões do cérebro são acionadas. Depois que vem um processo secundário, que a gente chama de consciência, que ela vai avaliar. Não, isso aqui é um pensamento, isso aqui é real, estou fazendo mesmo. Não, isso aqui eu estou imaginando. Tá? Isso é consciência. Mas o processo primário de processamento das informações, o cérebro não sabe. Ele processa do mesmo jeito. Tá? Tanto que a gente fica ansioso quando começa a imaginar, quando tem algo importante para fazer, e a gente começa a pensar, imaginar que algo possa dar errado. Né? A gente fica apreensivo, ansioso. Ou quando a gente lembra de algo do passado, também algo ruim que aconteceu, e a gente sente muitas vezes sentimos até a mesma emoção. Choramos, ou ficamos nervosos, irritados, angustiados, simplesmente por lembrar de algo do passado. Então, a hipnose é isso, é um estado de hiperfoco, é quando você usa a sua imaginação e essa imaginação sua muda a interpretação sua da realidade, do que é real, o seu contato com a realidade. Você começa a dar novos sentidos e significados para aquilo que aconteceu. Isso é um estado de hipnose. Tá? Ou quando você está ali dirigindo seu carro, por exemplo, e você simplesmente perde a noção e de repente você está quase chegando no seu destino e fala, nossa, já passei por aquele lugar e nem percebi, nem vi. Né? Por que isso acontece? Porque o hábito, né, o dirigir já virou um hábito e ele é automático, um processo automático do nosso cérebro. Então, por ser um processo automático, que você não precisa da sua consciência, precisa estar tão atento ali, como deveria estar, né? De repente você foca em um pensamento, começa a imaginar, pensar, lembrar de alguma coisa, começar a resolver algumas coisas dos seus pensamentos, e você está ali dirigindo, sem prestar atenção nos estímulos externos. Você está no estado de transe, você está no estado de hipnose. Então isso tudo é hipnose, isso tudo ela acontece já no nosso dia a dia, como procurar um objeto que está na tua frente e você não vê, né? Ou a chave do carro está na tua mão, você está procurando, o celular, você está procurando, e não consegue perceber que ele está ali na tua mão. Sabe? Então, isso é um estado de hipnose, é um estado de transe hipnótico. E aí, na terapia, a gente consegue usar esse estado de hiperfoco, tá, da nossa mente para gerar mais engajamento no processo, para gerar mais engajamento ainda no processo, aonde facilita o processo de transformação, que é o que encurta o processo de terapia. Né? Uma terapia convencional ela vai durar aí 6 meses, por exemplo, uma média de 6 meses. Já um processo com hipnose, para trabalhar pontos específicos, a gente consegue resultados em 4 sessões, por exemplo. Uma dessensibilização, uma fobia, uma ansiedade, a gente consegue dessensibilizar e diminuir muito os sintomas em apenas 4 sessões. Então, as pessoas que me procuram normalmente hoje no consultório são problemas com insegurança, baixa autoestima, ansiedade, depressão, toque, fobias, né? Os mais variados tipos de problemas emocionais. Tudo que envolve emoção, a gente consegue trabalhar com a hipnose. Legal. Então, e aí, o legal, não sei se tem alguma relação, esse know-how que você tem de psicologia acaba contribuindo. Sim. Também. Sim. Sim, contribui muito porque não tem como separar as coisas, né? Tudo que envolve a psique humana, eu falo que tem a ver com psicologia. Não tem como tirar. Hipnose é psicologia. E psicologia é hipnose. Não tem como desvincular uma coisa da outra, Sim. sabe? Então, a hipnose por si só é um estado da nossa mente. Entrar num estado de hipnose não muda nada. Não gera, não é terapêutico. Né? Não faz terapia, não gera mudanças. É as técnicas que você vai utilizar dentro desse estado de hiperfoco é o que vai gerar a transformação na vida da pessoa. Então, só a hipnose por si só não faz nada. E me fala uma coisa, o que é a diferença de PNL para hipnose? PNL... O que é PNL? Programa Neurolinguístico, né? Que é isso. PNL é programação neurolinguística. É você usar a linguagem, da comunicação, para gerar uma modificação na comunicação neural, nas ramificações neurais. Seria isso, PNL, uma reprogramação neural. Então é comunicação. Podemos falar que a hipnose ela é uma PNL? Sim, é uma PNL. Tá? Algumas pessoas acreditam que PNL são técnicas.
né? Não, dentro da PNL, do universo da PNL, existem técnicas que nós podemos usar, né? Só que a PNL é muito mais, é comunicação. Então é você usar a comunicação para gerar uma modificação no sistema neural, na forma como os neurônios se comunicam, uma transformação. Consequentemente, um comportamento. Um comportamento. Você mudou a forma como os neurônios se comunicam, você muda o comportamento. Tá. Quando eu falo porque a gente vê... vamos falar assim, isso está falando do teu atendimento clínico, sim, você está utilizando para poder resolver problemas de ansiedade, de fobias, etc. Mas hipnose, PNL também é usado, por exemplo, comercialmente. Sim, muito. Não tem como, por exemplo, vamos... um produto que eu estou vendendo ou tipo uma propaganda. Sim. A venda ela é uma hipnose, né? A venda é uma hipnose. A capacidade de você gerar no outro, entender que aquele produto vai funcionar para ele. Né? Você conseguir embutir dentro da mente dele que o teu produto é o melhor para ele. Lembra que eu falei que a hipnose é o uso da imaginação para alterar a percepção da realidade. Então imagine que o teu produto, eu tenho uma percepção sobre ele. Acho que, sei lá, não, o teu produto não serve para mim. E você começa a conversar comigo e você muda a minha percepção e eu começo a assim, não, opa, peraí, não serve sim. Seu produto serve para mim. Pronto, eu fiz uma hipnose, você me hipnotizou. Você conseguiu me hipnotizar, você conseguiu mudar a minha percepção sobre o produto. De uma coisa que eu ainda nem sabia. Por exemplo, sei lá, acho que não servia para mim, de repente eu vejo que não serve. Serve muito. Consigo fazer muitas coisas com ele. E essa mudança, eu simplesmente, não é só falar, existe algum tipo de gatilho, por exemplo, que é utilizado? Como que seria? Sim. Porque só falar, funciona assim, e, pô, os caras falam que não, você tem, de alguma forma, como que você gera esse convencimento através desse tipo de técnica? Vamos lá. O ser humano, ele funciona com dois princípios básicos, dois princípios fundamentais básicos do ser humano. Fugir da dor, né, evitar a dor e buscar o prazer. Por que isso? Entender? Vamos lá. O nosso cérebro ele não foi feito para nos fazer feliz. Nosso cérebro, a função dele é nos manter vivo, é fazer a gente permanecer vivo. E dor é um sinal de morte para o cérebro. Significa que algo está errado e eu preciso resolver, senão eu vou morrer. Então a dor é esse alerta de morte. Então ela simboliza uma morte, tá? E emoção, a dor emocional no cérebro, ela é processada no mesmo lugar da dor física. Então dor emocional e dor física são as mesmas regiões do cérebro que são acionadas. Ou seja, se eu estou com uma dor emocional, significa que eu estou correndo risco de vida. Então o nosso cérebro, o tempo todo ele vai fazer isso. Ele vai evitar a dor e vai buscar o prazer. Então, sabendo disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar técnicas, por exemplo, se for usar numa venda, você vai usar uma técnica de você entender qual é a dor do cliente, legal, qual é a dor é o problema, entende qual é o problema, e mostrar, de certa forma, como o teu produto ou aquilo que você está oferecendo, aquilo lá vai gerar um prazer na vida dele. Resolve essa dor. Porque o resolver tirar a dor gera prazer. O alívio da dor gera prazer. Então imagine que se você resolve o problema, se o teu produto resolve o problema, isso significa o quê? Eu vou cessar a dor, então só isso já é prazer. E se você consegue mostrar ainda os benefícios que aquilo vai ter na vida dele, o que ele vai ganhar com aquilo, melhor ainda. E o que ele vai perder se ele não tiver aquele produto, mais dor você gera nele. Ou seja, ele vai querer evitar. Não quero isso. Então, é dessa forma que você consegue. E a hipnose é a mesma coisa, né? Ali na clínica, a hipnose clínica é a mesma coisa. Então, a forma como você consegue gerar na mente da pessoa uma imagem e conseguir acionar mais gatilhos sensoriais de visão, audição, paladar, olfato, a sinestesia do toque e tudo mais. Quanto mais percepções você conseguir gerar isso e ativar isso na pessoa com o teu produto, na comunicação, na conversa, mais hipnotizada ela vai ficar. Mais hipnotizada ela vai ficar. Então, então a ideia da hipnose, ver se eu estou entendendo aqui.
às vezes a pessoa tem um problema, mas aquele problema talvez não esteja tão evidente para ela. Sim. E aí, quando você começa a perguntar, se aprofundar nesse problema, você leva ela a imaginar aquilo, tipo, quanto mais, poxa, imaginando, eu tô visualizando, tô ouvindo, isso vai intensificar esse problema, ela vai ter mais consciência disso. Sim. Obviamente, quando você traz a solução também, mostrando, imaginando, que, poxa, isso aqui vai conseguir resolver assim, 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 trazendo mostrando, quanto mais, tipo, visão, entendendo, Uhum. a chance dela poder, e no final, até para resolver o problema dela, seja de ansiedade, é na mesma linha. É a mesma linha. A mesma linha. Perfeito. Funciona do mesmo jeito. Então, Legal. o ser humano, porque ele funciona desses dois princípios básicos. Seja para resolver um problema, seja para acordar. Por exemplo, você vem trabalhar. Você vem trabalhar, os gatilhos que foram acionados em você foi de prazer e de dor. Evitar a dor, ou cessar uma dor, ou ativar mais prazer. Você escova o dente, você toma banho, você casa, você compra, tudo por esses gatilhos. Todos são esses gatilhos. Então, quanto mais prazer você conseguir acionar na pessoa, mais ela vai desejar aquilo. Por exemplo, num tratamento, funciona assim, uma pessoa que tem, sei lá, uma dificuldade de insegurança, vamos pensar nisso. Como que funciona no tratamento ali na clínica? Nós vamos, primeiramente, acessar esse estado de hiperfoco, de hipnose, e aí nós vamos ativar essa emoção, essa sensação. Você ativa realmente no corpo da pessoa e ela começa a sentir aquela insegurança. A partir daí, a gente consegue acionar toda uma rede neural, aonde estão ali os momentos que foram gerados essa insegurança na vida dela. Quais foram os eventos, o que aconteceu para você ter desenvolvido essa segurança, para você ter aprendido a se sentir inseguro assim na vida. E a gente começa o quê? Tem ali essa insegurança que ela não quer, que é a dor dela. A partir daí, a gente começa a encontrar esses momentos, esses eventos, e a gente começa o quê? A solucionar um por um, a gerar prazer. No caso, diminuir essa sensação, tirar essa sensação de insegurança em cada um daqueles eventos. E começa a gerar o quê naquilo lá? Um sentimento de segurança, um sentimento de tranquilidade, um sentimento de paz, de relaxamento ali. O que a pessoa vai começar a sentir? Prazer. Ou seja, eu começo a ensinar ela que naquelas situações ela pode se sentir confiante. E ela vai começar a sentir prazer. Ou seja, a gente começa a modificar ali a percepção da pessoa. Aquilo que sentir insegurança passa a sentir até, poxa, eu gosto de fazer isso. Aí nisso a gente gera o quê? Uma sensação, primeiro, uma dessensibilização, que é a diminuição ou a modificação da sensação, né, da emoção, e gera um processo de ressignificação. Por quê? Porque ela vai aprendendo, ela vai mudando a percepção dela, a visão dela sobre aquela situação, sobre ela mesma naquela situação. Não, eu consigo, sou capaz, não deu certo. Eu tenho conhecimento e habilidade para resolver isso. Entende? Então ela começa a mudar essa percepção. Tô vendo aqui que sua profissão é extremamente necessária, porque pensa comigo, quantas pessoas que às vezes são inseguras de fazer alguma coisa? Sim. Que isso trava às vezes o crescimento dela. Sim. Seja profissional, seja de relacionamento e tudo mais. Sim. E às vezes a pessoa não consegue avançar numa etapa da vida porque ela é tão insegura para poder, tomar uma atitude para poder avançar. E aí você consegue, através do seu trabalho da hipnose, libertar ela dessas inseguranças. Exatamente. Eu acredito que talvez você não consegue eliminar, mas você consegue transformar aquilo que era talvez um bicho gigantesco de cabeça para um bicho talvez assim que é insignificante para ela, que ela consegue enfrentar tranquilamente. Exatamente, porque assim, tudo isso é ciência. Tudo isso é ciência, né? Por isso que assim, algumas pessoas acreditam que a hipnose tinha a ver com religião, poderes místicos, mágicos, sobrenaturais. Não tem nada a ver. Tudo isso é ciência, é neuroplasticidade, é a capacidade do cérebro de aprender e de se adaptar a novos ambientes. Então, o tempo todo a gente está aprendendo, desenvolvendo um novo conhecimento, uma nova habilidade. Então, na realidade, no caso da insegurança, vamos continuar pensando na insegurança, a insegurança que a pessoa tem a ver com crenças, com percepções que ela tem a respeito de algo. E o que a gente precisa fazer? Ensinar ela a enxergar aquilo de uma forma diferente.
E o cérebro tem essa capacidade. Sim. Ele precisa ser apenas o quê? Estimulado. Estímulo. Você precisa dar um estímulo. E lembra que a gente começou falando que o cérebro não sabe diferenciar o que é uma imaginação do que se eu imaginar ou se eu fizer para o cérebro a mesma coisa? Então, a gente começa a trabalhar na mente, na imaginação. Porque assim, ó, você tem todos os recursos que você precisa para alcançar o que você quiser na sua vida. Você tem todos os recursos dentro de você. Você não precisa de mais nada, tem tudo dentro de você. Tudo que você precisa para iniciar já existe dentro de você. Já está aí. Aliás, tudo que existe nesse mundo existe porque um dia foi a imaginação de alguém. Surgiu primeiro no pensamento e na imaginação de alguém. Então, tudo antes de se tornar matéria, de se tornar real, de se tornar algo físico, primeiramente, antes, foi um pensamento, foi a imaginação, foi a ideia de alguém. Então, na nossa vida, tudo começa na nossa mente. Tudo começa na nossa mente. E as transformações que você precisa estão dentro da tua mente. É só a gente conseguir acessar e estimular da forma correta. E a hipnose, ela gera esse engajamento mais rápido, né? Vê se faz sentido. Então, quer dizer que os traumas que talvez foram formados pelas pessoas, ela, em algum momento, ela também foi hipnotizada de forma por uma coisa ruim. Sim. Às vezes até assim, eu tô tentando aqui, raciocinando, às vezes tem gente que ela acha que um fato aconteceu, que às vezes nem aconteceu. Sim. Puta, mas aconteceu isso aqui. Passou por uma situação, mas ela imaginou que aquilo realmente aconteceu, na verdade nem aconteceu, e ela cria aquele trauma por causa daquilo. Sim. Inclusive, eu tenho um caso desse. Eu atendi uma adolescente que ela tinha muito pânico, pavor de cachorro. E durante um dos processos, ela falava, né, que ela foi mordida por cachorro quando ela era pequena. Quando ela foi pequena, ela foi mordida por cachorro. E aí, beleza, tinha essa informação, ótimo, não importa se aquilo é real ou não. Para ela é real, perfeito, já basta. E quando a gente foi fazer a hipnose e tudo mais, a gente simplesmente acessou essa cena dela sendo mordida por cachorro. Beleza, lá na mente dela estava, que ela estava sendo mordida por um cachorro. Então a gente trabalhou aquilo, foi trabalhando, dessensibilizando, ótimo, trabalhamos ali em 4 sessões, pronto, ela já conseguia ali chegar perto de cachorro, tranquilo. Não passou a amar cachorro, mas aquela fobia, aquele pânico, sabe? Tá tranquilo, já consegue ter ali, porque ela tinha medo até de cachorro pequeno. Pronto, já conseguia conviver com o cachorro de uma forma mais tranquila. Só que depois, como quando a gente vai atender adolescentes menores de idade ali, a gente tem que conversar com os pais, precisa da autorização do pai, fui dar o retorno para a mãe. A mãe Mauro, ela nunca foi mordida por cachorro. Essa cena que ela fala, nesse dia, ela estava comigo. E o que acontece é que ela estava comigo, eu estava de mão dada, ela tinha ali por volta de uns 3 anos, eu estava andando com ela, e a gente passou perto de uma casa e o cachorro pulou na grade e latiu. E ela assustou e ela até caiu ali na hora do susto. E a partir dali aquilo marcou ela e ela fala que o cachorro mordeu ela, mas o cachorro nunca mordeu ela. Ou seja, foi uma cena que aconteceu, a realidade é o quê? O cachorro pulando na grade, latindo e assustando ela. Pra ela, o que aconteceu? O cachorro tinha mordido. Pronto. A partir dali, aquilo ali virou uma fobia, trauma, né? Criou um trauma na vida dela. Então, os nossos traumas, ou os nossos problemas, eles, em grande parte deles, a sua grande maioria, a porcentagem dele, é muito mais aquilo que nós imaginamos do que a realidade. Né? Fazer uma pergunta, existe uma relação quanto uma ação, uma cena ou qualquer coisa que envolve mais emoção, maior impacto? Sim. Isso é fato? Sim, sim. Eu até, uma vez eu vi, eu falo muito sobre isso quando a gente vai falar de vendas e tal, né? Mas eu faço, viu, eu vi uma vez o cara fazendo isso, eu uso essa, e faz muito sentido. Eu falo assim, viu, pensa no pior momento da sua vida, no melhor momento da sua vida. Eu falo, cara, quando você vai lembrar, tipo, que roupa você tava, que cheiro que tinha aquela situação, porque teu cérebro, aquilo que te envolve muita emoção, entende que é algo importante para ser guardado. Sim. E aí pode ser uma coisa péssima, sei lá, sofri um acidente. Pode ser uma coisa, tipo, maravilhosa. Pô, casei, meu filho nasceu, e você lembra dos detalhes ali, tipo, como se estivesse passando um filme ali, todos. E tal, nesse dia, foi um dia de, imagina, uma criança de 3 anos de muita emoção. Sim, um E forte aquilo, impacto emocional. e aí, tipo, marcou. Sim. As emoções, elas são as formas mais rápidas da gente aprender algo.
Nós somos seres emocionais. A nossa razão, o cérebro racional, ele é o último a ser desenvolvido, o córtex pré-frontal, né? Essa parte de cima do cérebro, que é a parte racional, onde toma as decisões, que faz o planejamento, o controle das emoções. Ele é novo, né? Se a gente comparar o cérebro primitivo, que é emocional, e ele é muito menor, a força dele é muito menor. Então, como eu falei, a gente faz tudo com base em 2 princípios, dor e prazer, e esses 2 são emocionais. Então, qualquer decisão que a gente toma na vida é com base na emoção, seja de dor ou de prazer. A gente está buscando isso. E a nossa razão vem só para justificar, para criar um contexto, dar um porquê, um motivo pelo qual. Mas se a gente olha na base, é prazer, é dor que você está fazendo. Você está fazendo as suas escolhas com base nisso. Então você compra por prazer ou por dor. Então quanto mais emoção, quanto mais prazer você consegue colocar na pessoa, ou mais dor você consegue ativar na pessoa, estímulo de dor, mais rápido ela decide pela compra. Tá? Então é isso que a gente tem que conseguir ativar. Prazer e dor na pessoa o tempo todo. Que é assim que gera mudanças. Mauro, bom, muita coisa nós falamos aqui, cara. Foi uma aula aí de hipnose. Eu acho que com certeza muitas pessoas vão entender melhor o que é, desmistificar um pouco esse tema, porque, como você falou, existe muito preconceito. Eu acho que o preconceito, na minha opinião, talvez gerou por causa dos programas de televisões que mostravam um lado da hipnose, né? Talvez mostrar o poder dela, mas assim, pô, mas o que eu posso fazer de bem, de boa ação para a humanidade, né? Você está falando de resolver problemas de ansiedade, fobias, de uma forma até que de forma rápida, né, de eficiente, sim. E gerar transformação, porque uma pessoa que deixa de ser ansiosa, deixa de ser insegura, você promove uma transformação na vida dela, né? A partir dali ela começa a ter, tipo, tomar atitudes e decisões que começam a mudar a vida dela a partir dali. Então, a importância do trabalho que você faz, né? Sim. É porque assim, né, eu olho e eu vejo que é mais do que a pessoa que está ali. Porque quando você transforma a vida daquela pessoa, você transforma a vida de várias outras pessoas. Porque pensa uma pessoa que é insegura nos negócios e aquilo trava a vida dela. Sim. Ela não está impactando só a vida dela, não é só a vida dela que está travada, é da família dela, né, que representa. Porque assim, ó, quantas pessoas estão sendo impactadas ali por um problema que ela tem? Então não é só a vida de uma pessoa que você muda, é a vida de várias pessoas. Sim. E a hipnose, ela é isso. Os programas de televisão, eu acho que foram muito importantes. Sim, eles geraram alguns problemas, mas não tem como você gerar só benefícios. Algum efeito colateral tem. Então, eu acredito que os programas de televisão, né, o show de hipnose, inclusive em São João vai ter um show de hipnose agora, eu até vou, porque eu acho que vai ser bem legal. Esse show de hipnose, ele serve para apresentar primeiramente a hipnose, para mostrar para as pessoas, uau, só que dá para você pegar e depois disso falar, cara, tá vendo, a hipnose não é só isso. Dá para você trabalhar outras coisas com a hipnose. Se você consegue esquecer o nome, se você consegue sentir uma sensação, se você consegue, por exemplo, comer ali aquela cebola sentindo o gosto da maçã, se você consegue ativar algumas coisas dentro de você, imagine o que isso não pode fazer se você usar isso de uma forma para melhorar o teu desempenho. O que isso pode fazer na sua vida profissional? O que isso pode fazer na sua vida amorosa? O que isso pode fazer na sua saúde? O que isso pode gerar na sua vida? Então é algo muito além, né? Então a hipnose é um universo, cara, que você nem imagina o que pode ser feito com a hipnose. Né? Ela cabe em qualquer lugar. Onde existe ser humano, cabe a hipnose. Dá para ser usado. Muito bom. Mauro, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Queria te agradecer aqui pela tua presença. Foi uma conversa muito enriquecedora para falar sobre esse tema que as pessoas talvez não conheçam tão profundamente. Eu acho que foi uma oportunidade das pessoas conhecerem mais profundamente esse tema. E aí eu queria ver com você, como que faz as pessoas entrarem em contato com você, qual que é o seu canal de, sei lá, telefone, Instagram, e-mail, etc. Qual que é o canal mais fácil para as pessoas entrarem em contato para poder conhecer mais o seu trabalho? Você está ali no Doutor Postura, ali na Via dos Carpirajá, né? Isso. Então, se você puder compartilhar com o pessoal, a câmera ali, fica à vontade, se apresenta, passa essas informações. Bom, para quem quiser saber um pouco mais sobre a hipnose, quiser saber como a hipnose funciona e pode funcionar para você e facilitar a sua vida,
Os canais de comunicação, para mim, é o meu WhatsApp, que é o 19 99408 5613, ou através do Instagram, que é Mauro Reis com 2E. Aí você pode me encontrar. Ou até mesmo aqui, que você é de São João, da região, a minha clínica fica aqui na Avenida Oscar Pirajá Martins, número 322, na Clínica Doutor Postura. Muito bom. Então, você que nos acompanhou até aqui, queria agradecer a sua presença. Imagino que foi algo que vocês aprenderam muito. Se vocês souberem de alguém que talvez tenha curiosidade e queira saber mais sobre hipnose, aproveita para compartilhar esse vídeo. E esse é mais um episódio. Espero você até o próximo. Até mais.